So hey guys, hello, how are you doing? Welcome to one more Inglês Pop. Muito bem-vindos aí a mais um vídeo do Inglês Pop. Aqui é o Teacher Lucas e, como vocês sabem, aí, há uns meses a gente estava reformulando ali as nossas aulas, os nossos vídeos. Então a gente tinha dado uma pausa, né, no Inglês Pop, mas sempre foi uma coisa que o pessoal curtia bastante, né, quando o Teacher Nathan ali fazia. Então agora a gente está voltando oficialmente. Toda semana então vai ter um vídeo do Inglês Pop, onde a gente aprende inglês olhando o trecho de uma série, né, e analisando ali para ver algumas palavras novas, enfim, algumas construções que os personagens ali estão usando, né? Então, a princípio a gente vai começar com o Inglês Pop aí com a série Brooklyn Nine-Nine. Então é uma série de comédia, né, que a gente recomenda que vocês assistam normalmente séries de comédia porque são curtinhas, né? Então é mais fácil de pegar ali. Poder assistir o mesmo episódio mais de uma vez, de repente, para tentar ver as palavras, né? Então, a gente escolheu essa série porque ela fica bem boa de trabalhar, né? E é uma série bem engraçada também, bem legal. Então, no episódio de hoje, a gente vai estar ali, a gente vai bem do começo ali, para não dar spoiler para ninguém, né? De repente, se você não assiste. Então, a gente pegou ali logo o iniciozinho do episódio 2, né? Então, no episódio 1 ali, não sei quem viu, mas enfim, o capitão tinha acabado de chegar ali na delegacia. E agora esse é o episódio 2, então ainda não tem muito spoiler. Se você não quer ter spoiler, realmente você pode aí começar a ver a série, mas pode ver esse vídeo tranquilamente que não vai ter nenhum problema, tá bom? Então, como é que funciona, né, o esquema dessa série do Inglês Pop? Então a gente vai fazer assim, primeiro a gente vai ver um trecho ali que eu separei para vocês, e daí vocês vão tentar ver ele todo em inglês, tá? Talvez seja meio difícil, né? A princípio, sem legenda, sem nada, nem a legenda em português, nem em inglês, talvez seja meio difícil de vocês entenderem. Vocês veem quando vocês entenderam, mais ou menos, é normal que entenda, sei lá, 20%, 30%, 50%, ou mesmo não entender nada, tá? Tranquilo. A gente vai só tentar escutar mesmo. Depois, a gente vai tentar ver o mesmo trecho, né? Eu separei ali um trecho de 1 minuto. Então, você vai tentar ver com a transcrição em inglês, né? Então, você vai estar lendo o que os personagens estão falando em inglês. Deve ficar mais fácil, né? Mas se você também não está tão familiarizado assim com a língua, talvez tenha também alguma dificuldade. Depois, na terceira vez, então, a gente vai assistir o mesmo trecho e dessa vez com a transcrição em inglês e eu vou te explicando cada frase que eles estão falando, tá bom? Então, é assim que vai funcionar. Vamos ao episódio de hoje, então. Vou deixar o trecho aqui para vocês assistirem. Captain, you're at my desk. Just what I want to see first thing in the morning. You're 3 minutes late, Peralta. Not my fault. I had a plumbing problem. Which reminds me, I'm gonna need a new departmentally issued phone. Oh, come on, really? I'm a few minutes late, so you're gonna call me out in front of everyone? Good idea. Everyone, gather round so I can call out Peralta in front of you. Okay, fine. I was 3 minutes late. I'm sorry for doing one thing wrong. Oh, it's more than one thing. Let's start with the Christoph murder. It was an amazing solve. I got him to confess in 20 minutes. You also mislabeled the evidence, so that confession is worthless if the sergeant hadn't caught your mistake. Here are 3 cases with sloppy paperwork. Here are 2 pictures. One is your locker. The other is a garbage dump in the Philippines. Can you tell which is which? That one's the dump. They're both your locker. God, I should have guessed that. He's good. Beleza, então esse era o trecho de hoje, né? E aí, como é que foi? Quanto que vocês conseguiram entender? Foi fácil? Foi difícil? Depois vocês podem comentar aí também. Mas, a princípio, né, para a maioria aí que está aprendendo, eu acho que foi um pouco desafiador essa parte, né? Sem legenda, sem nada, deve ser um pouco mais complicado. Daí, o que a gente vai fazer logo em seguida agora? Eu vou voltar e vou botar esse mesmo trecho com a transcrição e vamos ver como é que vocês vão se sair, então. Vou botar aqui a transcrição do vídeo, então. Vamos lá. Captain, you're at my desk. Just what I want to see first thing in the morning. You're 3 minutes late, Peralta. Not my fault. I had a plumbing problem. Which reminds me, I'm gonna need a new departmentally issued phone. Oh, come on, really? I'm a few minutes late, so you're gonna call me out in front of everyone? Good idea. Everyone, gather round so I can call out Peralta in front of you. Okay, fine. I was 3 minutes late. I'm sorry for doing one thing wrong. Oh, it's more than one thing. Let's start with the Christoph murder. It was
was an amazing solve. I got him to confess in 20 minutes. You also mislabeled the evidence, so that confession is worthless if the sergeant hadn't caught your mistake. Here are 3 cases with sloppy paperwork. Here are 2 pictures. One is your locker, the other is a garbage dump in the Philippines. Can you tell which is which? That one's the dump. They're both your locker. Ah, I should have guessed that. He's good. This folder. E aí, como é que foi agora? Deu para entender um pouquinho mais? Então não tem nada em português ainda, né? Mas como vocês têm que melhorar também o listening, né? Talvez vocês tenham entendido um pouco mais agora, podendo ler em inglês então, né? Palavras que vocês entendem, né? Palavras que estão no vocabulário de vocês, mas que vocês não conseguiram pegar da primeira vez porque não estava escrito, né? Como é que foi? Deu para entender um pouco mais agora? A ideia é que vocês tenham entendido um pouco mais, né? Dependendo do nível de vocês, né? Se vocês estão bem no básico, é normal também que mesmo com a transcrição ali em inglês, vocês tenham entendido assim, por volta de, sei lá, metade, enfim, não tenham entendido ainda tudo. Tranquilo, super tranquilo. Daí vocês estão aprendendo ainda, né? Adquirindo vocabulário. E é para isso que a gente está aqui. Então agora, na terceira vez que a gente vai ver isso, a gente vai ver esse mesmo trecho, só que dessa vez eu vou mostrando cada frase ali, vou falando um pouco sobre elas e vou traduzindo as coisas para você, para ficar um pouco mais fácil. Vamos lá? Então, vamos começar ali do começo de novo. Ah, Captain, you're at my desk. Então, ali, primeiro o Jake fala, Captain, you're at my desk. Então, né, ele tá falando, o capitão ali, né, é visivelmente um cara meio chato, né, como vocês devem ter visto no episódio 1, né, senão vocês podem depois tentar assistir ali o primeiro episódio. Então, ele é um cara bem chatinho, assim, com as regras e tal, e o Jake é um cara que não é muito de seguir as regras. Então, ele tá ali ironizando, né, que o capitão, então, tá ali logo na mesa dele, né. Captain, you're at my desk, né, você está na minha mesa, né. Just what I want to see first thing in the morning. Just what I want to see first thing in the morning. Então, né, uma ironia ali, né, ele tá falando exatamente o que eu queria ver como a primeira coisa na manhã, né? A primeira coisa que eu queria ver de manhã seria o capitão ali na minha mesa, né? Visivelmente ironizando, né? Já que ele não tá se dando muito bem com o capitão. Então, o que ele falou ali foi, capitão, você está na minha mesa, exatamente, ou só a primeira coisa que eu queria ver na manhã, né? Just what I want to see first thing in the morning. Né? Ali tá want to see, mas como ele fala de um jeito mais informal, né? Aquele want to, a gente poderia falar wanna, né? Foi mais o jeito que ele falou, assim, um pouquinho. Just what I want to see first thing in the morning. You're 3 minutes late, Peralta. Not my fault. Aí logo depois, então, o capitão ali, o Ray, fala You're 3 minutes late, Peralta. Então, você está atrasado 3 minutos, Peralta, né? Que é o sobrenome ali do Jake, né? You're 3 minutes late, Peralta. E daí ele responde, not my fault. Né? Not my fault. Ele quer dizer, não é a minha culpa. Ali é um pouco mais informal, né? Que ele usou só not my fault. O certo seria a gente dizer, it's not my fault. Né? It's not my fault. Mas no informal, né? Na conversa, ele fala simplesmente, not my fault. Beleza? E daí ele vai responder ali por que não é culpa dele. I had a plumbing problem. I had a plumbing problem. Vocês entenderam o que ele quer dizer com plumbing problem? Então é o seguinte, plumbing seria algo relacionado à encanação, né? Um problema de encanamento, né? Plumb é cano, né? Então eu tive um problema de encanamento. I had a plumbing problem. Eu sublinhei, eu pintei ele de azul justamente para mostrar que seria uma palavra um pouco mais difícil, né? Então I had a plumbing problem, eu tive um problema de encanamento. Vamos ver qual que foi o problema de encanamento dele. Então, o problema de encanamento foi ele jogando o celular no vaso, e daí logo depois ele adiciona... Which reminds me, I'm gonna need a new departmentally issued phone. Which reminds me, I'm gonna need a new departmentally issued phone. Essa parte foi bem difícil porque ele fala tudo muito rápido ali, né? Fica meio embolado, mas enfim, falando mais devagar, o que ele quis dizer foi which reminds me, I'm going to, ou ele gonna, né? Contração de going to. I'm gonna need, ou I'm going to need, a new departmentally issued phone. Então, which reminds me, né? O que me lembra que I'm gonna need, né? Eu vou precisar, I am going to need
né? Então, o going to ali dá uma ideia de futuro, né? Um pouco mais informal. Poderia dizer também I will need. Como a gente aprende ali mais o futuro, né? Mas mais informal um pouco, I am going to need, or I'm gonna need a new departmentally issued phone. Então, né, eu vou precisar de um novo celular, né, emitido pelo departamento, né? Departmentally issued. Né? Pensei em um jeito melhor de traduzir isso, enfim, departmentally issued seria algo que um celular que o departamento iria dar para ele, né? Um departmentally issued phone. Então ele quer que a delegacia, o departamento, mande um celular para ele. Oh, come on, really? I'm a few minutes late, so you're gonna call me out in front of everyone? Aí logo depois ele fala, oh, come on. Então, por favor, né? Algo do tipo, really? Realmente? I'm a few minutes late, so you're gonna call me out in front of everyone. Então, né, eu tô poucos minutos atrasado, então você vai call me out, podia ser tipo chamar a minha atenção, né? Me chamar a atenção no sentido de que vai me dar uma bronca, né? So you're gonna call me out in front of everyone. Então você vai chamar minha atenção na frente de todo mundo, in front of everyone. E aí, olha o que o capitão fala. Good idea. Everyone, gather round so I can call out Peralta in front of you. E daí o capitão aceita a ideia dele, fala, good idea, né? Boa ideia. Everyone, então todo mundo, gather around so I can call out Peralta in front of you. Então, gather around, né? Teria uma ideia assim de se aproximem, né? Enfim, cheguem perto. So I can call out Peralta in front of you. De modo que eu possa chamar a atenção do Peralta na frente de vocês. Okay, fine. I was 3 minutes late. I'm sorry for doing one thing wrong. Aí o Peralta fala, okay, fine. I was 3 minutes late. I'm sorry for doing one thing wrong. Ok, de boa. Eu tava 3 minutos atrasado. Desculpa por fazer uma coisa errada, né? I'm sorry for doing one thing wrong. E daí o capitão fala, Oh, it's more than one thing. oh, it's more than one thing. É mais de uma coisa. Daí vamos ver o que ele adiciona. Let's start with the Christoph murder. Let's start with the Christoph murder. Então vamos começar pelo assassinato do Christoph. Né? Então Christoph ali é o nome de uma pessoa. Né? Então vamos começar pelo assassinato de Christoph. Uma palavra um pouco mais diferente, né? Murder quer dizer assassinato. It was an amazing solve. I got him to confess in 20 minutes. E daí ele fala, it was an amazing solve. I got him to confess in 20 minutes. Então, foi uma solução maravilhosa, né? O caso foi resolvido de uma maneira maravilhosa, né? Isso que ele quer dizer. It was an amazing solve. Foi uma solução maravilhosa. I got him to confess in 20 minutes. Então, eu consegui fazer ele confessar em 20 minutos. E daí o capitão ali fala. You also mislabeled the evidence. You also mislabeled the evidence. Mislabeled. Essa palavra aí fica bem diferente, né? Vou explicar um pouco para vocês. Então é o seguinte, a gente tem a palavra label. Label quer dizer rótulo. Então, label, rótulo. O que acontece? Eu posso também usar label se eu usar como um verbo, né? To label seria rotular. Então, label, rótulo, e to label, rotular. Né? Em inglês tem bastante disso. A gente transforma um substantivo num verbo, né? E daí o que acontece? Ali, além dele pegar esse verbo to label, ele botou no passado, então ficaria labeled, tá? Então labeled seria rotulou, né? Ou rotulei, não, ele tá falando you also mislabeled, né? Então você rotulou, né? Então labeled, rotulou. O que acontece? Que ali no início tem um miss, né? Esse miss no inglês, ele serve para botar em várias palavras e dar uma ideia de que foi feito errado. Então, o que a gente viu? Que label é rótulo, to label é rotular, e labeled seria rotulou no passado, né? E to mislabel seria rotular errado, né? A gente tem isso também, por exemplo, em misunderstand, né? Que é entender errado, né? Não entender, misunderstand. E no caso, mislabeled seria você rotulou errado. Então, you mislabeled the evidence. Você rotulou errado as provas, né? A evidência, enfim. Ele está falando no caso da polícia, né? Eles coletam as provas, as evidências, e ele disse ali que ele rotulou errado as provas.
So that confession is worthless if the sergeant hadn't caught your mistake. E daí ele ainda fala, so that confession is worthless if the sergeant hadn't caught your mistake. Então, aquela confissão, né, que ele conseguiu que o cara fizesse, seria worthless. So that confession is worthless. O que é worthless? Então, worth é valer, né? Então, worthless também é outra coisa ali. Do mesmo jeito do mês, a gente usa bastante em inglês botar less no final de uma palavra. Que quer dizer, less quer dizer menos. Então, o less ali dá uma ideia de que não tem valor. Worth é uma coisa que tem valor. Worthless quer dizer que é uma coisa que não tem valor. Ou seja, so that confession is worthless. Então, aquela confissão não teve valor algum. It's worthless. Não teve nenhum valor. Ou no caso ali ele fala, né, não teria nenhum valor if the sergeant hadn't caught your mistake. Então, aquela confissão não teria nenhum valor se o sargento não tivesse caught your mistake, né? Não tivesse percebido o seu erro, né? Caught é o passado do verbo catch. Eu devia ter botado ele em azul ali também, que ele é um pouquinho mais dificilzinho, né? Então, caught é o passado de catch, que normalmente significa pegar, né? Pode ser traduzido muitas vezes por pegar ou apanhar, enfim, no sentido de pegar alguma coisa, né? To catch something. Mas ali, catch a mistake, né? Perceber um erro, né? Seria melhor traduzido assim. Então, aquela frase toda ali, so that confession is worthless if the sergeant hadn't caught your mistake, aquela confissão seria sem valor, não teria valido nada, se o sargento não tivesse percebido o seu erro. Vamos continuar então. Here are 3 cases with sloppy paperwork. Aqui tem 3 casos. Here are 3 cases with sloppy paperwork. Sloppy também adicionei ali, que é uma palavrinha mais diferente. Então, sloppy seria algo como desleixado, né? Então, ele fala, aqui tem 3 casos com paperwork. Seria o trabalho ali que ele tá... Que ele faz, no caso, a papelada, né? Seria melhor traduzido por papelada. Então, trabalho com papel, enfim, né? Escrever coisas, escrever fichas e tal. Isso seria um paperwork, uma papelada. Então, aqui tem 3 casos com uma papelada desleixada. E daí, logo depois, ele fala... Here are 2 pictures. One is your locker. The other is a garbage dump in the Philippines. Here are 2 pictures. Aqui tem 2 imagens, ou 2 fotos. One is your locker. Uma é o seu armário. Locker, armário. Então, uma é o seu armário. The other is a garbage dump in the Philippines. A outra é uma lixeira, um depósito de lixo. A garbage dump in the Philippines. Can you tell? Desculpa. In the Philippines seria nas Filipinas, né? Which is which? So, can you tell which is which? Você consegue dizer qual é qual? Então, qual que é o armário, qual que é o depósito de lixo? That one's the dump. They're both. Daí ele olha meio confuso, né? Não sabe qual que é o armário dele, qual que é o depósito de lixo, mas ele escolhe uma lá e diz that one's the dump, that one's the dump. Então, aquele once ali que eu botei com um apóstrofo, né? Foi mais o jeito que ele falou. Seria uma abreviação de that one is the dump. Né? Mais uma vez ali é uma construção informal. Né? O mais certo, como é uma pergunta, a língua formal a gente falaria is that one the dump? Então é provavelmente o jeito que vocês vão aprender, né? Seria is that one the dump? Mas aqui, como é uma conversa, né? Ele fala that one is the dump. Tranquilo, né? Na conversa não tem para que falar sempre formalmente, né? Então ele quis dizer basicamente, aquela ali é o lixo. Is that one the dump? Ou that one's the dump? That one, né? Aquele se fosse traduzido mais literalmente, né? Se fala bastante assim em inglês, né? É que ele está querendo simplesmente dizer aquele. Aí ele falaria that one. Both your locker. E daí o capitão fala, they are both your locker. They are both your locker. Ambos são seu armário. Então, né, as duas imagens são seu armário. E daí o Jake fala, Guess that. He's good. This I should have guessed that. He's good. I should have guessed that. He's good. Eu devia ter adivinhado isso. Ele é bom. Eu devia ter adivinhado aquilo. Ele é bom. E aí, como é que ficou agora? Deu para entender um pouco melhor? Eu recomendo agora que vocês voltem o vídeo, então, e assistam mais uma vez, sem legenda, e tentem ver, então,
agora que vocês já sabem a tradução, né, de cada coisa que foi falada, tentem ver se vocês conseguem entender, então, cada parte, né? Ou então vejam pelo menos com a transcrição. Mas tentem ver de novo e ver se vocês vão entender um pouquinho mais, tá? Então, esse foi o primeiro Inglês Pop de volta, né? Na real, não o primeiro, mas o primeiro desde que a gente voltou a fazer. E agora a gente vai estar fazendo sempre uma vez por semana aí o Inglês Pop. A princípio com a série Brooklyn Nine-Nine. Então, eu vou seguindo uma linha temporal também, de modo que vocês não vão ter muito spoiler, né? Então, tentem assistir aí a primeira temporada pra... Eu vou sempre tentar pegar uns trechos que não tem muito spoiler, mas pra garantir é melhor vocês tentar assistir logo aí a primeira temporada, que daí fica bem certinho, vocês não vão ter nenhum spoiler. Se gostou desse vídeo, se gostou, dá o seu like, já segue a gente aí, ativa o sininho também para receber sempre as notificações de cada vídeo. E se ficou alguma dúvida, pode comentar aí também que eu vou te responder, beleza? Te vejo na próxima então. See you on the next one.